galera, é o seguinte, ó. Estamos hoje aqui na Ordem dos Músicos do Brasil, regional aqui de São Paulo. A gente veio aqui para gravar com o Márcio Teixeira, que é o presidente da Ordem dos Músicos do Brasil. Então, ó, vem comigo e segue o vídeo. É isso aí, galera, como eu disse, nós estamos aqui hoje na Ordem dos Músicos do Brasil, Conselho Regional aqui de São Paulo, e a gente vai bater um papo com o presidente da Ordem dos Músicos do Brasil, o Márcio Teixeira. Então vem comigo e segue o beat. E aí, Marcião? Beleza, Robson? Beleza? Tudo bom? Muito, graças a Deus, tudo já. Melhor agora participando desse projeto seu. Muito bom. O Robson me convidou para participar da entrevista e eu fui pesquisar. E Robson, você está de parabéns, cara. Obrigado. Porque o que acontece? O músico ele precisa de conteúdo. A nossa classe musical, a gente está muito preocupado em tocar, em executar, em estudar, executar a música, no instrumento, mas a gente se esquece de muita coisa, cara, e graças a Deus o seu trabalho músico, a gente tem que acordar para algumas coisas. Então vamos dar uma moral aí pro trabalho do Robson, que tá muito bacana. Ele falou de alguns conteúdos que virão aí, é coisa boa, então parabéns. Legal, cara, é uma honra. É uma honra como músico, é uma honra participar, agradeço como músico, e também por você ter pensado pela instituição Ordem dos Músicos. Sim. Né? Você veio, comprovou, viu as mudanças. Sim. Então pra gente é uma honra, cara. E essa aqui é a sua casa, né, Robson? Que isso, cara. Eu que fico grato assim por você ter nos recebidos de braços abertos aí, foi muito legal. O Márcio, sempre que a gente precisou, desde quando a gente teve conhecimento das mudanças da Ordem dos Músicos, o Márcio sempre nos recebeu aqui de forma muito agradável, abriu as portas, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Ordem dos Músicos, as mudanças e tudo mais. Mas antes de mais nada, Márcio, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Quem que é o Márcio Teixeira, hoje presidente da Ordem dos Músicos aqui do Conselho Regional de São Paulo? Legal. Bom, Márcio Teixeira, eu costumo dizer que a minha profissão sou músico. Até hoje eu sou músico. Esse fim de semana ontem trabalhei tocando. Então, eu sou um músico e um administrador, um gestor, né? Que a gente tem aprendido a cada dia como administrar. Eu acho que o primeiro passo principal para isso é a honestidade. Certo. E isso eu procuro, não só pela religião, mas é o nosso caráter, né? Isso vem de caráter. Então, sou um músico que trabalho até hoje, atuo no cenário musical, trabalhando com alguns artistas. Eu cresci na igreja, tocando na igreja, comecei tocando na igreja. Também. O meu primeiro contato foi aquela coisa de criança, né? Sim, acho que a maioria dos músicos sempre começam na igreja, é engraçado. E é o melhor, acho que é a maior e a melhor escola. Não, com certeza. Né? Porque os maiores músicos, melhores músicos, não... Pelo amor de Deus, não estou dizendo que quem nunca tocou na igreja é ruim, mas assim, existe uma parcela enorme de músicos que são tops, assim, que aí você vai ver, pô, eu tocava na igreja, o cara tocava na igreja. Foi, né? E acontece para você que não é desse meio, né, que não veio, por que a gente fala isso? Não é só em honrar, porque então os caras ficam falando que músico da igreja é melhor porque é Deus que abençoa. Não é isso. A questão é o seguinte... você ficava lá com o seu instrumento, né? Vai lá, vamos falar o baixista ficava lá, aí falava assim, hoje a irmã Undina vai louvar o Senhor, vai cantar uma música. E aí uma mulher lá que ela pegava o microfone, ela não sabia o tom, você não sabia que música que ela ia tocar, e ela estava morto, aí os caras já saíam aqui na nota. E no terceiro, como você já tem que vir junto. Tinha que se virar, bicho. E outra coisa, sem métrica nenhuma, estava morto.
Mas era assim, os caras tinham que não tem ritmo, né? E às vezes a gente, o Robson, é um barato, né? Porque a gente tocava tom, tom, a gente nem sabia que ritmo que era. Sim. O que é isso, a bola? Então, eu vim na parte de bateria e percussão. Então, foi a maior escola, porque naquela época eram as músicas bem em valsa, uns tempos malucos, cara. Sim. Então você tinha que tocar. Aí naquela perdido do tempo você tinha que arrumar, era como se jogando bola, né? Então por isso que a gente fala que o músico ele é virtuoso nisso. E outra coisa, o músico que vem desse segmento, todo fim de semana é uma música nova. Sim. Porque ele não toca só aquela música, não. Cada culto, cada celebração é uma música diferente. Então o pessoal do vocal tem que estar preparado, o pessoal da harmonia, é muita. Então quando olham aquelas pastas lá, falam assim, é porque é muita música, não dá para decorar. É diferente de um músico que toca só aquele repertório, sim. Né? Então por isso que eu sempre valorizo muito essa questão. E até hoje, eu sou um músico que vim do berço evangélico, mas trabalhei muito na noite aqui em São Paulo. Muito. Você tocou com grandes artistas já, né? Graças a Deus. Ó, dá pra citar alguns aí? Tem o Luiz Airão, com muito orgulho, né? Que eu costumo dizer que eu toquei com a raiz do negócio, né, cara? Legal. Ó, Luiz Airão, do brega ao chique, né? Eu toquei os DVDs do Reginaldo Rossi, gente. Olha o só, primeiro legal. DVD percussão, o último que ele fez, né? Cabaré do Rossi. Eu falo porque, cara, era garçom aqui nessa mesa de bar, mas era uma baita banda tocando, com arranjos. Era muito legal. O Sandro. Você conhece o Sandro? Sandro Mendes, o guitarrista? Sandro Mendes? Conheço, Sandrão. Amigão nosso, tocou no baile aí com a gente aí, vários. O Sandro, eu trabalhei com dupla sertaneja com ele, cara. Tá lembrando aqui. O Sandro pode falar que a gente trabalhou com muito sertanejo aí também. Ele era cabeludo na época. Pode crer. O Sandro ia tocar, ele falou. O Sandrão ia tocar, ele tava mais vestido que o artista, bem vestido de bota, todo estiloso. Legal. Bom, aí então eu tenho o Luiz Airão. Aí vamos lá, Reginaldo Rossi, hoje Fafá de Belém, dentre eles, Marcianas. Nossa, Viajei muito com as Marcianas, Marciano, olha saudoso só, cara. Marciano também. Caramba, E assim, algumas vezes assim, com o quê? Fazendo sub pra um músico. Márcio, fiquei doente aqui, vai lá viajar. E cara, a cavalaria, bicho, comecei com a cavalaria. Nossa, bicho. Pedro, Paulo e Fabiano na mesmo, época. né, cara? Foi coisa. É uma trajetória bonita, graças a Deus. E no segmento cristão também, com, eu digo, hoje, Gerson Borges, João Alexandre. Poxa, legal. Dentre muitas coisas legais. João né? Alexandre também é raiz, né? Se for ver. João Alexandre, quando adolescente, assistia ele na igreja. Eu lembro, eu era moleque também, já ouvi o João Alexandre. Já. Você fala, como que é, né? A gente tinha aquele foco, né, Robson? Um dia eu quero ser profissional dessa forma, né, cara? É um baita músico. Até hoje produz coisas maravilhosas. Assim, magnífico. O cara Agora deixa eu te perguntar. Tá, esse é o Márcio músico. E o Márcio, presidente da Ordem dos Músicos do Brasil, aqui Conselho Regional de São Paulo. Como que se deu essa empreitada, né, cara? Porque assim... Missão, né? É uma missão. Me explica como que foi essa... Bom, eu sempre fui muito... Aqui a gente está num papo aberto, né? Eu sempre fui muito avesso com questão organização, sindicato, essas coisas. Só que a minha vinda para hoje estar aqui, eu lembro que eu estava gravando em um estúdio lá no Baeta, quando um diretor do sindicato falou, Márcio, você sabia que o sindicato mudou? Eu falei, meu sindicato, e olha, eu não quero papo, porque a única coisa a recordação que eu tenho e o convívio que eu tenho é arrecadação sem benefício nenhum. O sindicato, porque tem o sindicato e tem a ordem. A ordem, são coisas separadas, Tá. Eu vou citar porque me veio o convite na época para conhecer o sindicato, porque eu soube que tinham grandes músicos renomados fazendo aula, tinha uma escola, e aí eu fiquei, então passou por uma mudança. Bom, eu vou resumir. Eu fui convidado para vir fazer uma entrevista para poder dar aula. Eu já achei muito honesto, porque naquela época eu não conhecia ninguém. Não era uma coisa que o Márcio veio dar aula no sindicato, na escola, porque era amigo. Não. Eu vim, fiz um exame com o professor cubano, fiz um exame didático e passei por uma entrevista e comecei a dar aula no sindicato. E faz muito tempo isso? Uns 4 anos e meio, 5 anos. Atrás. Aí o que acontece, gente? Eu comecei a dar aula de percussão no sindicato. Depois disso, eu fui para um cargo de direção da escola,
porque entramos numa crise imensa na época, né, de arrecadação, a escola ia fechar, foi quando me foi feito o convite. Márcio, você é professor, você já está trabalhando diretamente aqui. Então eu fiquei como diretor da escola, do sindicato, foi quando houve a intervenção na ordem. O presidente do Conselho Federal, ele passou umas obrigações aqui para o Conselho Regional do Estado de São Paulo e não foram com prestação de contas. Sim. Ó, cadê a prestação de contas? Cadê várias coisas? A eleição também já estava vencida aqui do antigo gestor. Aí o que acontece? Houve esse convite da intervenção. E aí, a início, me chamaram para ser secretário na intervenção. Entendi. Né? Gente, tudo isso é no papel, né? Nada foi falado, não, os caras foram lá, não. É tudo no papel. Porque eu lembro que saiu na mídia alguma coisa assim sobre intervenção na ordem dos músicos. Sim. Ficou bem, assim, entre os músicos. Foi. Eu falei, putz, o que será que tá rolando lá? Foi feita uma intervenção, aí eu fui pro cargo de secretário. Mas o que acontece? Parte dos interventores, o presidente e o diretor, eles fizeram uma ação contrária ao que deveria ter sido feito na intervenção. A verdade é essa. Eles tiveram acesso a informações e eles estavam em contato com o investigado. Então, e de um dia do nada, eles lacraram a porta da ordem e foram embora. Sim. E aí descobrimos que ele estava em contato com a pessoa que estava vendo a intervenção. E a gente denunciou até na Polícia Federal, que isso é crime. Uhum. Bom, aí com isso, o presidente do Conselho Federal fez, através de resolução, me colocou como presidente da intervenção. Aí eu falei, cara, presidente da intervenção, secretário. Mas era uma missão. Eu falei, bom, vamos lá. Vou ter toda a assessoria jurídica? Não, você vai ter assessoria jurídica. Bom, o que era o presidente da intervenção? Isso que eu ia te perguntar. Gente, era todo, a cada dia, cobrador aqui na porta de dívidas que foram deixadas do antigo gestor. Desde convênio médico dos músicos que pagavam e não era feito o repasse ao convênio, condomínio atrasado, dívida no Banco Santander. Porque aqui é alugado, né? Não, aqui é sede própria, mas o condomínio. O condomínio. O condomínio atrasado. Gente, era só problema. Sem falar que também na parte da intervenção, além de tudo isso, nós tínhamos que defender também o lugar, porque o antigo gestor ele ainda tentava, de alguma forma, até hoje tenta. Sim. Ainda o errado éramos nós. Né? Só que a gente fez tudo documentado. Né? Todo documentado. Então, um ano, eu digo que foi o quê? Fazendo toda a documentação para estar correto e seguindo as regras corretas do que é gerir. Então, com isso, me tornei presidente da intervenção. Fizemos uma auditoria, tem documentado isso, a auditoria foi feita uma auditoria, levada ao Ministério Público, tá? E a justiça hoje está vigente aí com alguns bloqueios. Foi pego muita coisa assim nessa auditoria, de coisas da gestão antiga? Eu tenho aqui um relatório que, para você que é músico e queira ver, tá aqui o relatório. 8 milhões e 900 desmando. 8 milhões e 900. Isso no papel. Mas vem cá, esses 8 milhões, isso é só arrecadação de contribuições, essa anuidade que o músico paga ou não? Ou tem uma... A ordem ela sobrevive. Qual que é o papel da ordem do músico? Isso, me fala sobre a ordem. O que é a ordem dos músicos? A ordem dos músicos, ela regulamenta a profissão, tá? Essa é a diferença da ordem do sindicato. Outra coisa, a ordem não é todo músico fala a tabela da ordem. Não, a tabela não é a ordem que faz. A tabela quem faz é o sindicato dos músicos. Entendi. Né? Tá. Então, a ordem ela regulamenta a profissão. Uma coisa que era errado, fiscalização era errado, tá? Então a ordem não é obrigatória. Fiscalização como assim você diz? Eu tenho muito relato, e você que é músico, de repente você tem um relato também. Robson, acontecia, e eu acho que há muitos anos atrás, tinham os famosos fiscais da ordem. Sim, os caras iam numa casa, eles chegavam lá e eles faziam uma pressão em cima do músico. Pra ele ter a carteirinha pra estar tocando, era isso? Eles até argumentavam de levar o instrumento, ameaçavam de levar o instrumento se o cara não tivesse carteira. Os fiscais eram um desserviço da ordem. Por quê? Qual que é o papel de um oficial? Né? Levar informação
para o dono do estabelecimento que existe uma ordem dos músicos, que existe um valor a ser cumprido de cachê, e para os músicos, falou, gente, vocês têm vocês são profissionais, você tem uma carteira, você sabe que se você quiser aposentar, você paga o INSS, mas você tem que ter um número de registro. Então a ordem dos músicos, ela fornece um número de registro para o músico. Tá. É um número de registro, ela regulamenta a profissão. Para quê? Existem duas formas de você comprovar que você é um músico profissional. Ou com o diploma ou com a carteira da ordem. Uhum. Essas são as duas formas. Então a ordem dos músicos, ela regulamenta a profissão. E os fiscais, eles faziam um serviço que eles queriam trazer filiado, mas na questão era o seguinte: se o músico não tivesse carteira, eles iam cobrar da casa ou queriam tirar a propina do próprio músico. Entendi. Havia uma corrupção. Havia. Então o papel da ordem é regulamentar a profissão. É para você ter um número de registro. Ó, esse documento é muito válido, vocês não fazem ideia. Dentro dos benefícios que nós vamos falar aqui, mas por exemplo, eu estou fazendo muita documentação agora para músico que mora no exterior, ou então que está indo à viagem para o exterior, porque a única forma de ele comprovar a profissão no exterior é através da carteira da ordem. Eu tenho um relato aqui de um eu não vou falar religião, o que aconteceu, né, não vou expor, mas tem uma pessoa que estava em Portugal, morando e trabalhando com uma profissão. Ela foi levantar a documentação dele com a cidadania e não conseguiu com a profissão que ele estava. Ele veio ao Brasil, ele é músico, ele tirou a carteira, levou ao jurídico, foi anexado na entrevista dele com a migração, e ele em Portugal ele é reconhecido como músico profissional, ou seja, o documento da ordem, lá fora você é tido como um profissional. Você vai para os Estados Unidos, olha, eu vou para os Estados Unidos trabalhar. O que você vai fazer? Cara, eu vou ser músico. É feita uma declaração que você é inscrito e lá é válido também. Aqui, você vai abrir uma conta no banco, você vai fazer uma linha de financiamento e é perguntado qual que é a sua profissão. Aí o cara fala, abre o YouTube aí que tem um monte de vídeo meu. Não é assim que funciona. Eu tenho aqui um número de registro. Gente, outra coisa, você foi tocar, não recebeu, você vai mover uma ação. Uma das perguntas do juiz é se você tem carteira de inscrição. Como que você vai requerer um direito se você não é inscrito, você não tem um documento que comprova que você é um profissional? Precisa ter pelo menos um registro disso, e o registro quem faz é a ordem dos músicos. É a ordem dos músicos. E repito, não é obrigatório, mas muitos músicos entendem que é bom você ter aquela... Eu mesmo garanto para você que no início da minha carreira o que abriu muitas portas foi a carteira da ordem. Sim. Em conservatório para dar aula, eu sempre colocava com muito orgulho. E foi interessante, porque na minha carreira, mesmo já começando a tocar com artistas, sabe o que eu pensei? Falei, cara, agora falta eu ter a carteira da ordem. Será que se eu for lá fazer o exame eu vou passar? E eu colocava com muito orgulho, Márcio Teixeira da Silva, OMB, colocava o meu número de carteira lá. Tá. Né? E deixa eu te perguntar, hoje, em São Paulo, tem quantos músicos cadastrados? Nós temos 70 mil músicos cadastrados. Só em São Paulo? Só em São Paulo. Nós temos ativos músicos, uma faixa de 2 mil. 2 mil em dia. Mas deixa eu falar uma coisa, respondendo ao que você perguntou. A ordem não sobrevive só da anuidade. A maior receita da ordem, eu vou falar hoje assim, com uma certa amargura no coração como músico. Porque nessa época toda que nós estamos passando, era para ter fila aqui, ó, embaixo, de músicos vindo retirar um valor, não do governo, mas um valor da ordem dos músicos para o músico. A ordem sobrevivia há 5 anos que empresários entraram com liminar. Mas a maior receita da ordem eram os shows internacionais. Sim. Todo show internacional que havia no Brasil, 5% ia para a ordem, 5% para o sindicato. O que o gestor deveria fazer? Vamos lá, Robson. Entrou 400 mil reais esse mês na conta da ordem, de um show internacional. Tá. Qual que era o papel da ordem? 400 mil reais? Então, peraí. Eu vou ligar numa seguradora e vou ver quanto custa um plano de vida para os músicos, anuidade. 1 ano. A gente recebe em casa um envelope com um cartão de benefício da Porto Seguro, desculpa citar nomes, né? Mas um convênio médico. Isso era o que os gestores deveriam ter feito na sua gestão e não fizeram. Hoje não tem mais esse... Há 5 anos, empresários entraram com uma liminar para não pagarem. Eles não pagarem mais essa receita para a ordem nem para o sindicato. Então é uma coisa que o nosso jurídico vem tentando mudar, porque o que acontece? Eles entendiam que esse dinheiro não era destinado ao músico. É o que a gente vem provando. Esses dias eu tive uma audiência de conciliação, uma empresa muito grande, e eu falei para a doutora, olha,
Mudou. Primeiro que ela tomou um susto, falou, pô, peraí, mudou. Falei da intervenção, eles entenderam que houve uma mudança. Tá. E que todo o dinheiro que entrasse para isso ou entrar vai ser destinado o quê? Ao músico. Então os empresários entraram com um liminar para não pagar. É uma coisa que a gente está tentando remediar, mas de uma forma pacífica. Tá. Pacífica por quê? Gente, aqui na ordem agora, a minha gestão é muito transparente. Prova disso, se você entrar no site, você vai ver o balancete do ano passado. Eu entrei no site e eu vi lá o balanço de 2000, acho que tá desde 2017, tem muito, eu vi até lá, agora, 19. E aí eu vi todas as contas, tudo aberto, eu vi. E ó, em fevereiro, antes da pandemia, Uhum. nós fizemos aqui nós colocamos uma assembleia. Ó, gente, tudo que é feito na ordem é publicado, editado nos jornais e também nas redes sociais. Nós fizemos uma assembleia aqui para os músicos no auditório de prestação de contas, tá? O auditor, contador e o advogado da ordem e músicos. O balancete foi passado na mão dos músicos. Ó, você quer ver quanto tem no extrato? Você quer ver quanto o Márcio recebeu? Você quer ver quanto cada funcionário? Tava lá. Então, é uma gestão muito transparente. Agora, sabe por que tudo isso? Eu vou falar para você até porque na época da intervenção até agora, a ordem tem crescido músico, como agora na pauta principal, como é ser o Márcio músico e presidente. É porque o que eu fiz hoje em volta como conselheiros, porque quem administra a ordem não é só o presidente, são os conselheiros. Tá. Né? Hoje porque tem o conselho, o conselho regional e tem o conselho federal, depois você me fala. O conselho regional aqui do estado de São Paulo, eu fui chamando e colocando músicos. São quantos conselheiros? São ao todo 42, 36 só a 42, só aqui. São Paulo. É porque aos suplentes e os efetivos, tá? Vou falar uma parte dos conselheiros. O que eu fiz? Que eu fiz? Desde a minha entrada aqui, nós batalhamos de uma forma muito correta na questão mudança, ordem, mudança. Mostrar que é uma nova ordem. Tá. Ó, conselheiros hoje. O Maestro Caixote, Albino Infantozzi, Celso de Almeida, Márcio Arte, o Cleverson, o Ted. Só músicos. Ted, baixista. Sim. Maestro Marcos, que trabalha. O Maestro Marcos estava ano passado regendo uma orquestra na Filadélfia. Caramba, Ocimar de Paula. São todos conselheiros aqui. Tereza Junqueira, ou seja, vamos adquirir ou alugar um auditório, alguma coisa. É feita a reunião entre os conselheiros. Ou seja, você entendeu por que a ordem cresceu e tem crescido? Uhum. Porque são os músicos que estão administrando, né? E eu procurei fazer isso desde a minha permanência como da intervenção para cá, escutando os músicos. Tá. Os músicos.